a visão de dados com novas colunas e novas medidas aí. Ok? Vou voltar aqui e nós vamos lá à exibição do relatório, que é a parte do dashboard. Tá ok? Se vocês forem lá no passo a passo, vocês vão ver tudo que a gente fez aqui até chegar nessa parte dos relatórios aí. E nós colocamos aqui diversos 3, 6, 7, 8 gráficos, ou visuais, que é o nome mais correto dentro do Power BI. Então, olha, nós vamos ver um gráfico de colunas empilhadas, um gráfico tipo funil, um gráfico tipo rosco, que a gente já fez, mas colunas empilhadas, funil, ainda a gente não viu. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazendo cada um deles aí. Mas antes que a gente comece a fazer, a gente tem que lembrar duas coisas aqui. Tudo que a gente fizer, a gente passa por, primeiro nesse ícone aqui, quando você clica, aparecem os visuais, e depois aqui embaixo o valor. E depois, em segundo lugar, você vai formatar. Então, clica, escolhe o visual, coloca os valores que aparece, que quer que apareça nos visuais, e depois, opcionalmente, formata. Esse primeiro é obrigatório, o segundo não é, mas altamente recomendável, porque vai deixar o seu visual mais bonito. Nesse caso aqui, isso chama Canvas, ok? Lembra que isso aqui chama Canvas, tá bom? E eu quero colocar um fundo bonitão que eu fiz no PowerPoint e gravei como PNG. Então eu venho aqui, formatação, tela de fundo, e vou procurar o fundo dessa semana aí. Então vocês vão olhar semana 5, Power BI, fundo. Aí se ele não aparece aqui, significa que a transparência não está deixando. Então eu arrasto isso aqui para cá até aparecer. Então, olha, eu fiz um fundo bonitão e vou colocando os visuais nas caixinhas aí, tá bom? Então, por exemplo, a gente pode começar colocando os cartões aqui em cima, tá? Então, tem um cartão aqui de total funcionários ativos, contratados, demitidos e o turnover, tá? Total de contratações são esses que têm carteira. Total de ativos, esse símbolo aqui, vamos combinar assim. Então, total de ativos, contratados, demitidos e turnover. Então, para que eu escolha um visual, eu tenho que selecionar esse primeiro ícone e depois eu coloco o valor e depois eu ponho a formatação. Então, o primeiro vai ser um cartão esse aqui. Cartão geralmente é um único valor aí. Então, eu vou diminuindo ele aqui, para ele caber aqui. Pronto, ele coube aqui. Eu escolho o visual e o valor que vai ser colocado. Então, esse aqui é funcionários ativos, eu ponho o campo. Então, eu escolho o visual, aqui embaixo, tá? E o primeiro visual,
Primeiro o visual, depois os campos. Então, aqui, ó, 217 funcionários ativos aí. Só depois pode. Aí ele está lá bonitinho, mas eu queria tirar esse fundo aí, então eu vou em formatação. Então vamos lá, aqui transparente, e tiro a transparência dele aí. Está muito grande, mas depois vocês podem alterar aí. Então eu fiz o primeiro, e aí como eu faço o segundo, o terceiro e quarto? Todos eu quero que tenha a mesma formatação, mesmo tamanho de letra, tudo. Então eu faço o seguinte, Ctrl C, copio, Ctrl V e jogo para o segundo. Ctrl C, Ctrl V, jogo para o terceiro. Ctrl C, Ctrl V e jogo para o quarto. Todos estão iguais, mas estão no mesmo tamanho, tudo certinho. Então eu venho nesse segundo, que é contratado, ao invés de estar funcionários ativos, eu ponho contratação. Então eu venho aqui, puxo em cima dele e ele coloca. O terceiro, turnover, eu também puxo e jogo em cima. O quarto é. Ah, não, o turnover. Esse aqui não é demitido, não, desculpa. Esse aqui é demissões. E o último é o turnover. O turnover está 007 e não está em percentual. Quando eu clicar o turnover aqui do lado direito, quando eu clico turnover, você pode olhar aqui em cima, que ele vai possibilitar mostrar a formatação. E aí, se eu escolher percentual, ele vai colocar percentual. Então, nós fizemos 4 medidas, fizemos uma, copiamos e colando as demais, para que elas tenham a mesma formatação, tamanho, e fomos mudando o nome dos campos aí. Então, pessoal, vocês aí que estão fazendo junto comigo, nós temos 4 cartões. Vocês conseguiram fazer os 4, os 3, os 2 ou apenas um? Lembrando que eu fiz um, copiei e cola para os demais e só mudei o campo. Legal, Rainier. Só assim que a gente aprende, Sinésio. Isso, Mário. Agora eu vou pegar o Word e vou tentar fazer a contratação anual, um gráfico de colunas empilhadas, tá? Onde está esse gráfico de coluna? É o segundo da esquerda para a direita, tá? Aí nós vamos pegar no eixo X a data de contratação e no eixo Y o total de contratação. Então nós vamos colocar aqui nessa parte a contratação por ano, tá? Então nós vamos pegar esse aqui, gráfico de colunas empilhadas, eu clico nele, lembrando que não pode estar selecionado nada aqui, senão ele coloca em cima.
Aí eu vou ajustando ele para ficar no tamanho certinho. Então eu estou pegando esse aqui, pessoal, gráfico de colunas empilhadas. Eu clico lá no Canvas, nada selecionado, aí eu clico gráfico colunas empilhadas. Ele joga para algum lugar e eu vou arrastando nos retângulos aí que eu coloquei para minha empresa. Depois que eu escolho o visual, eu tenho que escolher o conteúdo. O eixo X, eu quero ano. O eixo Y, total de contratações. Então, o Y eu já vou jogar aqui, total de contratação, e o eixo X é a data de contratação. Mas eu não clico data aqui. Eu clico esse sinal de maior, ó, tem esse sinal de maior aqui, até eu achar o ano. Maior, não apareceu o ano ainda, clico maior de novo, e agora eu achei o ano, e eu vou jogar o ano no X. Então, tá aqui. Então, o total de contratação do ano, e agora eu queria que o fundo fosse transparente. Vocês têm ideia como que eu faço o fundo transparente? Eu tenho que selecionar o visual, ir lá no pincelzinho e achar algum lugar para tirar esse fundo. O Rainer deu a primeira dica. Vamos lá, selecionei, pincel, geral, efeito e transparência aqui, ó. É isso aí, Rainier. O cara tá dominando. Outra coisa que eu gosto de fazer aqui, pessoal, e eu gosto de colocar visual, rótulo de dados. Não sei se vocês acham interessante isso, mas eu acho mais fácil você saber qual é o valor em cima das barrinhas aí, tá ok? Então, esse aqui é o passo a passo. E agora aqui ele sugere total de contratações por cidade, tá? Então vamos ver como a gente vai fazer isso, mas depois vocês podem recorrer aqui ao passo a passo. A categoria é a cidade e os valores é o total de contratação, tá? Então, como está selecionado o total de contratações por ano, eu vou clicar fora aqui. E aí eu vou escolher o quê? Funil. E eu vou colocar nesse aqui. Aí, a categoria é a cidade. Lembra que cidade foi aquela que a gente fez usando um, um recurso que ele procurou e achou a idade no endereço. Então, a categoria é cidade e os valores é o total de contratação. Então, eu arrasto para cá. Cidade e total de contratação. Aí eu podia falar, bom, eu não lembro, o Rainier falou que era no geral e depois eu não lembro, mas eu posso copiar desse outro aqui, ó. Eu clico nesse outro, seleciono
E lá em cima tem, ó, pincel de formatação. Eu clico lá, é igual o Word. Ele aparece um pincelzinho, eu clico aqui no outro. Então ele adota o mesmo padrão aí de cor, de fundo, etc. Então, está funcionando. Faltam apenas dois para a gente terminar aqui, mais 9 e 7. Vamos tentar terminar, senão. Num deles, deixa eu ver aqui, ele quer um filtro por. Aqui é por cargo. Ó, um filtro por. Esse analista aqui. Vamos ver o que que é. Eu não lembro. Mas a gente pode fazer. Então, ele fez um filtro aqui nesse meio. Eu vou clicar para desselecionar e colocou um segmentação de dados, que nada mais é que um filtro. E aí ele pôs, eu acho que é cargo, mas vamos dar uma olhadinha se é cargo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Analista, isso. Aí ele fez isso aqui, e aí a gente pode selecionar só o analista, só o coordenador, segura o Ctrl, seleciona dois, e assim por diante. Mas eu queria que tivesse uns quadradinhos, e não só mostrasse assim. Aí você vem aqui com essa setinha para baixo. Ah, desculpa, não é com essa setinha, não. É que nas versões anteriores era assim. Seleciona aqui tudo e vem aqui formatação, configuração de segmento, ó, visual, configuração de segmento, em vez de linha vertical, blocos. E aí fica desse jeito. Mas eu queria que ficasse o mesmo padrão dos outros. Aí eu seleciono um outro, pincel de formatação e coloco aqui também. Então ficou mais fácil, mais bonito de a gente fazer aqui. Para desselecionar, eu clico no próprio diretor, ele some e aparece tudo isso aí. A última coisa que eles estão querendo é o total de contratação por gênero, tá? Então vamos ver como que ele fez aqui, para que a gente possa tentar fazer alguma coisa parecida. Então aqui, olha, está mostrando o gráfico de rosca, que é por gênero. Então ele coloca rosto aí, então ele coloca é, funcionário gênero na legenda e o total de contratações em valores. Então vamos voltar lá. Então nós vamos colocar aqui a rosca. Então o gráfico de rosca, olha lá. Então tem um gráfico de rosca. Na legenda a gente vai colocar gênero e o valores total de contratações, tá? Aí nós podemos mexer em alguma coisa aí, tá? Eu talvez tirar a legenda e
e talvez esteja bom aqui. Mas eu posso vir aqui no próximo, pegar o pincel de contratação e colocar isso aqui. E ele voltou a legenda, porque eu tinha legenda. E com isso a gente colocou. Uma das coisas que normalmente eu especifico às pessoas é quando você está falando do mesmo assunto, né? Um é contratação por ano, outra cidade, outra é gênero. Normalmente eu gosto de colocar cores diferentes porque um refere-se à cidade, outro a ano, outro gênero. Então, se vocês quiserem, depois vocês podem clicar no pincelzinho e mudar a cor aí. Então, se vocês observarem esse visual, ele está ficando um pouquinho mais sofisticado. Não porque os visuais são mais sofisticados, mas porque eu fiz previamente um fundo com retângulos onde eu estou encaixando os visuais aí. Então, se vocês tiverem dentro da empresa um fundo para cada departamento, um fundo para cada ano, alguma coisa, você começa a ter uma identidade de cada setor da empresa, departamento. Então, isso é muito bom, porque quando ele sabe que aquele fundo é tal, é do departamento de produção, departamento de compras, alguma coisa desse tipo. Então, com isso, você começa a transmitir a informação mais personalizada. Então, pessoal, é, a aula de hoje era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Eu vou passar o link do Padlet e aqueles que não conseguiram, tente acessar esse drive virtual. Quem não recebeu o link do drive virtual, manda um e-mail para mim no dutra@us.br ou coloca lá no WhatsApp e aí eu vou ajudando vocês e eu vou tentar pegar com o pessoal aí, é, ver com o pessoal de São Paulo que não dá mais para esperar eles arrumarem aí, tem que arrumar imediatamente. Isso, Sara, se você puder colocar aqui, aí eu já vou juntando aí e mando um e-mail. Eu vou ligar para eles amanhã lá em São Paulo para tentar ver o que está acontecendo. E não se preocupe com a frequência, que depois eu vou dar oportunidade para que vocês possam corrigir ou colocar a presença. Tá bom, pessoal? E só lembrando que nós estamos na aula, na quinta aula de 7, então faltam poucas aulas. Se vocês realmente têm interesse que eu faça uma ajuda em algum projeto aí da empresa, entre em contato que a gente pode ajudar aí, tá bom? A semana 3, coloco sim, Ricardo. Eu vou colocar de todas as semanas, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. Tá ok, pessoal? Muito obrigado. Uma boa noite a todos e até a semana que vem aí.